Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente iniciar? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Nesta manhã eu tenho o prazer de receber aqui Dona Helena Betiol para conversar com a gente. Bom dia a todos, um grande abraço e a felicidade de estarmos aqui, deixarmos o leito, uma vontade de dormir um pouquinho mais, mas renunciamos e chegamos até aqui. Eu digo, meus amigos, que a participação da doutrina espírita na nossa vida vem desde os 13 anos de idade. E hoje eu estou com 88 anos e me sinto jovem dentro da doutrina espírita. Eu não entendo falar em velhice. Eu sou velha. Eu sou doente. Não. Eu sou jovem e eu estou sadia. É um pensamento diário que nós temos que fazer, apesar dos momentos difíceis que nós passamos. Nós habitamos hoje o planeta Terra, que está no seu ciclo de evolução para melhorar, para se tornar o plano de regeneração. E aqui só ficarão os espíritos regenerados e só reencarnarão espíritos regenerados. Por quê? Porque o planeta Terra passa de dor e lágrimas para plano de regeneração, onde vamos ter ainda alguns probleminhas, porque não somos ainda uma evolução necessária para chegarmos a anjo. Então, mas não vai ser nada mais como é hoje
neste planeta Terra. E eu gostaria de falar hoje, como está perto do Natal, meu ajudante parece que está me atrapalhando. Estão ouvindo bem? Então, eu gosto muito do Antigo Testamento, muito mesmo, por pensar, se hoje o planeta Terra não está bem, imaginemos naquele tempo, na Idade da Pedra, em que o homem matava para sobreviver, não conheciam o bem, não sabiam o que era a liberdade de ação, que é o livre-arbítrio, e faziam toda sorte de maldades. Mas, junto com isto, vieram os grandes profetas. Os grandes profetas que, hoje que nós conhecemos a doutrina espírita, nada mais eram do que médiuns. Médiuns naturais, sem precisar de escola para exercitar a sua mediunidade. Eles eram médiuns naturais, traziam na memória deles, na reencarnação, tudo aquilo que eles deveriam passar para nós. Então, o que aqueles profetas diziam foram se cumprindo, até chegar a Moisés. Moisés, que governava um povo ainda bruto, um povo sem o menor conhecimento do que é Deus, e Jesus não tinha vindo ainda. Jesus se preparava para descer o planeta Terra, e Moisés, um grande médium, sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos. Uma linha divisória. E nós vamos ver mais tarde por quê. Bom, nesse tempo todo que os profetas falavam do Messias que deveria vir à Terra, que era Jesus, eles não falavam Jesus, eles falavam Messias. Então, a espiritualidade começou a preparação daquela que seria a mãe do Messias. E naquele tempo, os templos dos sacerdotes, as jovens eram levadas para aprender a ser esposa e mãe, para serem donas de casa. Ninguém falava em religião, em mediunidade, não sabiam o que era isto. Pois bem, o tempo foi passando e a notícia dos profetas que o Messias viria à Terra, ninguém sabia como. Não tinham a menor ideia de como seria a vinda do Messias na Terra, por que meio ele viria. Se ele viria andando pelas nuvens, se ele viria já falando com todo mundo, ninguém sabia. E a preparação das jovens iam para o templo, mas nenhuma tinha os requisitos necessários para receber o Messias. Tinha que ser uma virgem vegetariana, simples e humilde. E o tempo foi passando. Um sacerdote daquele tempo, que já era um espírito mais evoluído, porque nós sempre tivemos, em todos os tempos do planeta Terra, espíritos de maior evolução estiveram e estão sempre do nosso lado para nos ajudar. A intuição deles, a vontade deles é nos ajudar, é nos orientar, através daquele que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pois bem, esse sacerdote teve um sonho. Eu já devo ter contado isso aqui, mas eu gosto tanto
Eu acho que nunca é demais a gente rememorar a história da humanidade. Esse sacerdote teve um sonho de um casal que ia a uma fonte que havia naquela região, que iam buscar água porque disse que a água era água medicina, água boa para a saúde. E esse sacerdote sonhou que ele foi lá nessa fonte e lá ele encontrou um casal. Eu gosto muito, meus amigos, de falar sobre sonhos, porque os sonhos, nós temos 3 tempos de sonho. Temos o primeiro sonho do estômago sobrecarregado, da má digestão. Temos o segundo sonho, que é de acordo com o dia que nós vivemos, o cotidiano do nosso dia. E temos os terceiros sonhos, que são espirituais. Então eu quero contar uma coisinha que aconteceu comigo sobre sonho. Eu sonho muito. Eu estava um dia numa fila assim, bastante gente, fila de única pessoa assim. E ali outra fila de bastante pessoas. A sala era assim do lado. E eu estou nessa fila. O interessante é que todos os meus sonhos eu sonho sozinha. Não tenho nenhum familiar do meu lado. Então eu acho que é sonho mesmo de outras eras. E eu estou indo na minha fila e aquela fila vem andando. De repente, para na minha frente uma menina linda. E eu parei e falei, você está triste, bem? Ela falou, eu estou. Falei, mas por que você está triste? Porque você não me ama. Agora eu conto o porquê disso. Quando eu frequentava o cristão, em 1952, que nós começamos ali, o Sr. Augusto Bombonato era médium vidente e clarividente. Vidente quer dizer que vê com os olhos fechados. Clarividente vê com os olhos abertos. Um dia ele disse para mim, olha, tem uma menininha sempre do lado da senhora. Ela chama Luizinha. Ela está sempre do lado da senhora. Mas eu não tenho sensibilidade nenhuma. E os anos se passaram. O Augusto Bombonato partiu, tudo mudou e eu esqueci da Luizinha. Não lembrava mais dela. Neste sonho, ela que veio. Estou triste porque você não me ama. Então são sonhos, para mim, são sonhos revelações. Então eu passei a mentalizar mais a Luizinha do meu lado. Pois bem, voltando ao sacerdote. Ele obedeceu ao sonho, saiu de sua casa e foi até essa fonte. Sentou ali numa pedra e o pessoal chegando, enchendo seus baldes. De repente aparece um casal. O casal chamou a atenção dele porque era o casal do sonho. Ainda estou com tosse, viu, amigos? Já mandei ela embora, ela não quer ir. Ele notou que era um casal diferente e se aproximou desse casal. E o casal, que seriam os pais de Maria, eram simples, pessoas humildes, vestes humildes. E ele parou e começou a conversar com eles. Conversaram, aí ele quis ir embora para a casa deles com eles, conhecer a casa deles. E tornou-se amigo deste casal. Daí um pouco, Ana aparece grávida. Já de certa idade, naquele tempo.
sem os recursos da medicina que temos hoje. Ana parece grávida. E ele acompanhou a gravidez dela, dando todo o apoio, e eles perguntavam, por que o senhor, um homem rico, um homem de posses, e gostar de estar do nosso lado? E ele dizia, a riqueza está dentro de nós. Não é o lado de fora que representa, é o lado de dentro. E este lado de interior eu percebo em vocês. Ele nada mais era do que um médium intuitivo. Passou a gravidez, chegou o dia do nascimento de Maria. Ele junto. Só a parteira e eles não podiam entrar. Mas a porta do quarto, um tantinho assim aberta, para eles ouvirem o que se passava lá dentro. De repente, o chorinho. Nasce Maria. Aí a parteira aprontou tudo o que tinha que ser feito e os convidou para entrar e conhecer a menininha. Foi um momento de emoção, como nós todos que somos pais sentimos ao nascer o nosso filho. E qual é a primeira pergunta? É perfeito? É perfeitinho por fora, né? Mas nós nunca sabemos a perfeição de dentro. Cada um traz a sua bagagem. Aí, Maria foi crescendo, uma menina de uma sublimidade, de uma meiguice, de uma inteligência que diferenciava das outras crianças. E esse sacerdote sempre ao lado deles. Quando Maria completou 7 anos, eles pediram aos pais se podiam conversar com ela, porque eles achavam que ela era uma menina diferente. Isso nada mais era já da intuição de que seria ela a mãe de Jesus. E eles foram. E dentre esses sacerdotes, tinha alguns que eram materialistas, não acreditavam em nada, mas fazia parte daquele templo lá de sacerdotes. Sentaram em círculo, Ana botou um banquinho no meio e chamou Maria. E lá vem ela, lindinha, de aventalzinho na cintura, que ajudava a mamãe na cozinha. Veio, cumprimentou, sentou-se no banquinho. Estes sacerdotes começaram a fazer perguntas. E ela respondia com a maior lucidez. Até que chegou o momento que eles falaram sobre as leis. Porque naquele tempo também tinha leis. No tempo da nossa vida existem leis bem feitas e mal feitas. E nós procuramos seguir as leis bem feitas, para a nossa consciência ficar tranquila no nosso dia. Aí eles falaram para ela das leis, que eles faziam as leis. Aí ela disse, me permite uma pergunta? Os senhores fazem as leis? Sim, nós fazemos as leis. Mas os senhores as cumprem? Os senhores cumprem as leis que os senhores fazem? Silêncio. Acabou a reunião. Ela matou a charada, voltando outra pergunta para eles. E eles sabiam que eles não cumpriam as leis como deviam ser cumpridas. Pois bem, foram embora. Dentre eles tinha um mais durão, materialista, bruto,
E os sacerdotes ficaram encantados com ela, principalmente essa advertência de cumprir as leis. E o materialista, vá, cuspia de lado. Vocês vão dar confiança de uma criança boba que não sabe o que fala. Foram embora. E Maria foi crescendo. Tornou-se jovenzinha e foi levada para o templo. Também para se preparar para ser esposa e mãe. Só que lá no templo, com muitas jovens que estavam ali, o pensamento de Maria era completamente diferente daquelas jovens que estavam ali. Então, ela começou a ficar triste, porque não combinava. Aí a filha deste sacerdote que procurou se tornou-se amiga dela e se davam muito bem. Até que as coisas que Maria falava não estavam agradando os sacerdotes. Não estava agradando. Eles não apoiavam a sublimidade das coisas que ela falava. Aí reuniram-se e disseram, é melhor ela voltar para a casa dela. É melhor ela ir embora com os pais dela. Porque ela aqui está entrando em choque com as outras companheiras. Mas, mesmo indo embora, frequentavam o templo, que era um templo religioso, até o dia que aparece José. José era casado com Débora, já tinha 5 filhos, já era um senhor, já de certa idade, e Maria era uma jovem. Mas a fala de que ele seria o esposo dela. E complementaram tudo, fizeram tudo, e houve o casamento. Casaram. Naquele tempo, não era uso o casal deitar-se por um mês juntos e a prática sexual. Não havia. Era um mês de prazo. Só que neste tempo, Maria parece grávida. Então foi aquele choque na família. E em José, marido dela, que não tinha deitado com ela ainda, e José pensou em abandoná-la. À noite, José dorme e em sonho vem o seu anjo e diz a ele, José, não tome atitude nenhuma, cuide de Maria, você será o pai que vai cuidar deste menino. Cuide de Maria, ame-a, respeite-a, porque tudo que se processou com ela foi por Deus, a inseminação artificial. É interessante, né, amigos? Nós vemos hoje a inseminação artificial, nós vemos hoje em seres humanos, em animais. Agora vamos imaginar na sabedoria de Deus como foi a inseminação artificial. E Jesus veio e se acomodou no ventre de Maria. Tudo bem. José passou a respeitá-la, os seus pais também, tudo correu bem. Chega a hora de Jesus nascer. Amigos, eu quando penso isso, que glória nossa pensar que Jesus, o Filho de Deus vivo, sublimidade de bondade, de conhecimentos, deixar tudo que ele tinha de bom na espiritualidade para vir compartilhar conosco neste planeta Terra.
Muitas pessoas que vão a Jerusalém e que andam por lá sentem emoções de pensar que é a terra que Jesus pisou, que Maria pisou, os templos que ele frequentou, e as pessoas voltam de lá, de um lado engrandecidas, mas de outro lado triste, porque fizeram daquele recanto um grande comércio. Pessoas materialistas que usam até aqueles meios todos que foram dados para fazer dinheiro. Pois bem, tudo se passou. Determinado dia, chegando a hora de Jesus nascer, José sonha novamente. Pega Maria, coloque-a no jumento e leve-a aonde Jesus tem que nascer. Porque os potentados daquela época, os materialistas, eles achavam que Jesus viria, mas viria para a parte material. Jesus viria para eles engrandecerem ricamente. E não foi assim. E tem até um quadro muito bonito de Maria sentada de lado com a barriga grande e José puxando o jumentinho. Vejamos, amigos, hoje nós temos todas as facilidades e reclamamos tanto. Nós temos tudo, não nos falta nada. E nós reclamamos de coisinhas deste tamanhinho. É como Jesus disse certa vez: por que se preocupar com coisas tão pequenas? E um pensamento de Mahatma Gandhi, que nós temos 2 dias no ano da nossa vida que não nos devemos preocupar. O ontem e o amanhã. O ontem, bem feito ou mal feito, já foi. Existem muitas pessoas que têm recordações até de vidas passadas. Acontece isso e procuram o centro, assim, perturbados porque não estão entendendo por que aquelas coisas vêm na cabeça deles que não se passou agora nessa vida. E lá vai Jesus e nasce numa estrebaria. Chegam lá, tempo de recenseamento, tudo cheio, e não acham pousada, até que acharam uma estrebaria. Nada é por acaso na vida divina. Tudo tem o seu momento de verdade. E Jesus nasce ali, no meio dos animais, os animais bafejando, jogando calor nele. E chegam os reis magos, movidos, cada um no seu país, por uma estrela. E eles eram homens já de entendimento espiritual. E cada um no seu país acompanhou essa estrela e ela chegou e os levou até onde estava Jesus. E eles foram visitá-lo e foram presenteá-lo. Os primeiros presentes que Jesus ganhou. E o tempo foi se passando, Jesus foi crescendo, aquele menino diferente, como foi a mãe dele. Jesus falava coisas que as pessoas não entendiam e começaram até a persegui-lo. Certa vez, um grupo de essênios que moravam ali, no lugar que eles moravam, se aproximaram da família de Jesus e pediram para os pais deixar eles levá-lo. Jesus estava com 12 anos, levar com eles.
E os pais deixaram. E ele foi ter um aprendizado, porque os essênios já eram espiritualistas, já eram ligados a um Deus de amor e de bondade. E Jesus ficou ali com eles, aprendendo. Certa noite, eles faziam preces, Jesus entrou em transe mediúnico. Os sacerdotes ficaram quietinhos, esperando. Jesus volta e eles dizem: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Ele falou: eu fui ver Deus. E como é Deus? Que imagem tem Deus? Deus não tem imagem. Deus é luz que se irradia para todos os cantos. Deus é amor. Deus é luz. Porque fizeram a imagem de Deus, né? Nós vemos os fotógrafos pintar os quadros de Jesus. Cada fotógrafo pinta a fisionomia de Jesus de um jeito, né? E qual será o Jesus que nós temos dentro de nós? Aquele Jesus que nasceu lá na estrebaria. Aquele menino forte, sadio, perfeito. Não importa a fisionomia dele. O que importa é nós o amarmos, o respeitarmos e seguirmos os seus ensinamentos. Como ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Segue-me. Como nós fazemos para seguir Jesus, meus amigos? Modificando a nossa vida. Jogando fora as coisas erradas que fazemos. Porque fazemos. Nós somos feitos de erros e acertos. Feliz daquele que é feito de mais acertos. Por quê? Quando vem um pensamento negativo, esse anjo querido fala: não, esse pensamento não é seu. E a gente devolve o pensamento. Porque o nosso pensamento, a nossa consciência, é aquela que nos fala. Então nós temos que prestar muita atenção no que a nossa consciência está falando. Que tipo de conselho a nossa consciência está pedindo? Então, meus amigos, todas as doutrinas falam sobre Jesus, ensinam, pregam, mas cada um interpreta de uma maneira. E nós achamos que dentre a doutrina espírita, que há essa maravilha que é a mediunidade. A mediunidade não é uma coisa só. Mediunidade é uma sensibilidade, é uma intuição, é uma inspiração, é uma vidência, é uma clarividência, é uma mediunidade que empresta o seu corpo para que o desencarnado possa usar as cordas vocais e o pensamento do médium para transmitir as dores da alma dele. Porque aqui, meus amigos, é aqui, no planeta Terra, que nós construímos o nosso céu e o nosso inferno. É comum a gente, nas entrevistas, ouvir das pessoas: minha vida é um inferno. Como deve ser triste, meus amigos. E a gente diz então: mas você não pode modificar o inferno. Faça tudo para mudar. Cada pedacinho de inferno transforme em céu. E é esse céu que você vai levar com você. Quando despertar lá na espiritualidade, tudo lindo vai falar: onde eu estou? Aqui é o céu. Aí vão dizer: você trouxe o céu com você. Vamos levar o céu, meus amigos.
Vamos ser felizes hoje, como Mahatma disse, não preocupar com ontem, porque não sabemos como é o amanhã. Então vamos ser felizes hoje. Por que ficar fazendo planos para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem? Para quê? Que às vezes chega na hora, não dá nada certo. Foram ideias erradas. Então vamos viver hoje. Vamos ser felizes hoje, neste domingo 16 de novembro. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, agora e sempre. Muito obrigado. Oremos, amigos. Vamos pensar nesse Jesus lá atrás, com os braços abertos, estendidos, derramando luz azul, fluidificada, sobre todos nós. Ó Jesus, mestre amigo, amigo querido de todas as horas, que nos carrega em seus braços no momento de nossas dores. Vem, Jesus, vem morar em nossos corações, vem morar em nossos templos, vem estender as suas mãos luminosas sobre o planeta Terra, principalmente sobre o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Daqui, do Brasil, partirão luzes para o mundo, e essas luzes vão iluminar a todos aqueles que pensam no mal e desejam o mal. Fazer o mal cansa, fazer o bem não cansa nunca. Vamos ser bons, mas bons por dentro e por fora. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras construtivas, palavras de amor e paz, confiando em Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia, amigos queridos que nos rodeiam. Jesus, quando foi embora, deixou a sua paz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E nós queremos, Jesus, distribuir esta paz através da nossa conduta, do nosso comportamento, nos teus ensinamentos. Que assim seja.